Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a essa live que estamos fazendo com o tema Você, um missionário. Você que tem alguma dúvida, que tem alguma sugestão, pode compartilhar conosco que nós estaremos respondendo, se possível. Mas no início vamos estar orando para darmos início a essa live, pedir direção ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, para a tua glória, Senhor. Te peço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que irá fazer, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos e guia-nos nessa live. Usa-me, Senhor, por misericórdia. É isso que eu te peço, Senhor, e toque em nossos corações através da tua palavra, do teu Santo Espírito. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, novamente sejam bem-vindos. Hoje nosso tema é Você, um missionário. E hoje nesse bate-papo vamos estar falando sobre missões, o campo missionário, dificuldades. Então vamos começar. O tema é Você é um missionário, mas o texto que nós escolhemos é o texto que está em Mateus 5, de 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu escolhi esse texto porque é um texto que Jesus já disse que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. E cada um de nós temos uma missão, e a nossa missão é que as pessoas glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. E nós fazemos isso, fazendo as boas obras, obras que exalte o nome do nosso Rei Jesus. Então, eu quero começar essa live falando que todo cristão, ele é um missionário. Todo cristão que já teve um encontro com Deus, que teve um encontro com Cristo, que é uma nova criatura, ele é um missionário, porque ele tem uma missão, e a missão dele é glorificar ao Pai que está no céu. E por isso que ele tem que resplandecer a luz, e ele resplandece essa luz fazendo as boas obras. Também vamos falar também um pouco o que é ser um missionário. É aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. É isso que o dicionário diz, que missionário é aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. E como eu disse anteriormente, cada um de nós fomos incumbidos de glorificar o nosso Pai, porque se o cristão ele não é um missionário, ele não tem uma missão de glorificar a Deus, ele é um campo missionário. Então, ou você é um missionário que tem uma missão, ou você é um campo missionário. Você precisa que o missionário te evangelize, né? Então, só tem essas duas opções. Mas vamos seguir com a primeira missionária do Novo Testamento. E aqui, quando eu estava pesquisando, eu me deparei com essa, tipo, uma revelação, que Maria é a primeira pessoa que é incumbida de uma missão no Novo Testamento, e é a nossa primeira missionária. E aqui eu quero desmistificar algumas coisas que as pessoas acham que missionário é só aquele que sai todo dia entregando folheto ou prega o evangelho e todo dia está na rua. E não, missionário, como eu disse, é alguém que recebeu uma missão. E Maria recebeu uma missão muito difícil, que é ser a mãe
do nosso Salvador Jesus. Ela estava noiva, como sabemos, de José, e ela, em uma sociedade preconceituosa, ela aceitou o desafio de ser mãe do Filho de Deus. E não pense que foi uma tarefa fácil, não. Essa tarefa incorreu muito sofrimento. Aí você pode dizer, não, mas ela não saía pregando o evangelho. Mas nem todo missionário, tem vários tipos de missionário. Eu vou dar um exemplo. Tem missionário que vai para uma terra, estuda a língua, e quando chega lá, ele provavelmente, muitas vezes, não fala com ninguém, está ali nos estudos da língua para traduzir a Bíblia, para traduzir um livro, né, de evangelho, de preparação de líder, algum livro espiritual. Então, às vezes, esse missionário não evangelizou ninguém diretamente, mas o trabalho dele de traduzir a Bíblia, quantas pessoas alcançaram? Tem missionário que sai do seu país e vai para outra terra só para treinar crentes novos, formar novos líderes e esses líderes formarem outros líderes. Alguns deles voltam e não, através do ministério dele, ninguém aceitou Jesus, mas através das pessoas que ele treinou, muitas pessoas aceitam a Cristo. Então, missionário não é só aquele que sai na rua. Tem vários tipos de missionários que têm uma missão, né? Porque todo missionário ele tem uma missão. E Maria tinha uma missão, como está escrito em Lucas 1:3. Ele fala sobre isso, que Maria, ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Maria, ela aceitou a missão. E o missionário faz isso, né? Ele aceita a missão. Ela aceitou sofrer e foi a primeira pessoa que sofreu por Jesus no Novo Testamento. E assim, ela é a nossa primeira missionária no mundo. E aqui, quando eu falo de Maria, às vezes os cristãos evangélicos se remexem na cadeira, né? Porque tem duas coisas que fazem com Maria. Eu ouvi um pastor amigo meu, pastor Leônidas, falou isso. E é verdade, né? Ela é imaculada para os católicos e é desprezada muitas vezes pelos evangélicos. Então, nenhuma dessas posições é de Maria. Maria é uma serva do Senhor que foi incumbida com uma grande missão, uma difícil missão. E ela cumpriu a missão dela, é uma irmã abençoada. Então, nós não devemos nem macular, nem desprezar Maria. Nós temos que, como fazemos com Paulo, né? É uma irmã que foi incumbida de uma grande missão. A seguir, temos o segundo, o primeiro, na realidade, missionário, nos estilos que nós entendemos, aquele que vai e anuncia, que é o caso de João Batista. E o caso de João Batista é muito importante para nós também, porque é algo que eu vou falar depois de ler esse texto. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu gosto muito do caso de João, porque João, ele também tipifica um tipo de missão que todo missionário tem que fazer, que é preparar o caminho do Senhor. Algo que, quando eu estava na Croácia, Deus colocou bem claro no meu coração é: você está aqui para preparar o caminho do Senhor. Então é muito interessante pensar nisso, porque João era o marqueteiro de Jesus, né? Não sei se você já passou por na rua e viu um outdoor
escrito em breve. Aí você passa com o carro outro dia, tem lá, em breve. Aí você vê, em breve o quê? E João fazia isso, né? Vai vir, ele virá. Todo mundo vem, vem. E ficou naquela preparação. Então, eu gosto de João, que eu chamo ele do marqueteiro de Jesus, né? Ele prepara o caminho do Senhor, como você e eu devemos preparar o caminho de Deus nos corações dos seres humanos, das pessoas à nossa volta. Então, nós temos isso também que aprendemos com João, de preparar o caminho do Senhor. Vamos a seguir para o maior missionário, né, de todos os tempos, que é Jesus, né? O maior missionário que se sacrificou mais, aquele que abriu mão de tudo, aquele que é o exemplo perfeito de missões, é o exemplo de Jesus. E em João, né, 3,17, nós vemos a agência enviadora de Jesus, que foi o Pai. Né? O Pai enviou Jesus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus manda Jesus ao mundo, envia Jesus. E Jesus veio com a missão. Eu costumo dizer que Jesus tinha em mente, né, como missão principal, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, claro, mas ensinar o reino de Deus, dizer que o reino estava ali. E também, uma das coisas que eu creio que Jesus veio é para mostrar ao homem que podemos viver uma vida sem pecado. Então ele tinha uma visão, uma missão específica e ele veio. E algo interessante que devemos aprender com Jesus, claro, tudo que temos que aprender de Jesus disse, nós temos que aprender, é que ele estava sempre focado na missão. Como está escrito em João 6, 37 a 39, diz: todo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então Jesus sabia de que eu vim do meu Pai, eu fui enviado pelo meu Pai, e eu não vim para fazer minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, todo missionário, ele tem que entender isso, que todo cristão que tem comunhão com Deus tem que saber isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Mas tem muita coisa que acontece que a pessoa tem que realmente ter já morrido para si mesmo e para esse mundo, para realmente não querer que a sua própria vontade prevaleça e aceite com alegria, né, com dedicação à vontade de Deus. Jesus é o exemplo pleno disso, de que ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade daquele que enviou. E ele sabia qual era a vontade daquele que enviou. E a vontade do Pai era que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Olha que interessante. Ele sabia a missão que tinha e que ele ressuscitasse essas pessoas no último dia. Então Jesus é o grande missionário, é o maior missionário de todos os tempos. Vamos a seguir. Temos também o nosso irmão Paulo, né? E eu até aconselho, se você não assistiu o filme sobre Paulo, é um filme lindíssimo. Lindíssimo. Lindo demais. E Paulo também é um exemplo de é, é, entrega to- total, né? De ele entendia, olha, como está escrito em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendia, se é para viver, eu vivo para Cristo. Se não for para Cristo, eu não quero viver, não. Então, quando os missionários, filhos de Deus, aqueles que Deus deu a missão, eles entendem isso, que sem Cristo não vale a pena viver,
entrega total, plena, aí os nossos desejos, os nossos anseios fica, né, em segundo, terceiro, quarto plano, porque é a vontade de Deus que prevalece, ok? Então Paulo é um grande exemplo das suas viagens missionárias, de implantador de igreja, de treinamento. Então Paulo, você vê interessante isso, né? Jesus tinha treinado 12, Paulo não era um deles. Aí pela graça Paulo é salvo, né? E ele se torna, pelo menos pelo registro bíblico, o maior missionário do Novo Testamento nos moldes humanos, né? Porque o maior de todos os tempos é Jesus, o próprio Mestre. Mas já vimos esses padrões, a primeira missionária, o primeiro missionário maior, o exemplo de Paulo, mas vamos ver o que é ser um missionário, como Deus pode nos usar no campo. E aqui temos três tipos, mais ou menos, de missões, né? Locais que Deus te usa onde você foi salvo, na igreja onde você aceitou Jesus ou na igreja que você pertence, você faz missões ali. Tem missões nacionais, você sai do seu local e começa a, a se envolver com missão, né, a níveis nacionais, né, da sua nação. E tem, né, interculturais, né, que quando você sai da sua nação também e você vai fazer missões em outras culturas. E essas missões podem ser de curta duração, você vai passar uma semana, duas fazendo algo específico em um país, ou você vai para realmente viver naquele país por um tempo e fazer aquilo que Deus determinou fazer. Então, esses são os tipos de missões. Então, não existe diferença. Ah, mas eu sou um missionário local. Tem o mesmo valor de um transcultural, né? A diferença é a missão, os desafios que podem ser diferentes, mas no reino não tem grande nem pequeno. Todos são importantes e todos foram comissionados a fazer algo dentro do reino. No reino de Deus sempre tem uma placa lá dizendo há vagas. Então não existe desempregado no reino de Deus. E também existem os tipos de missionário, como eu já falei um pouco lá na frente, quando eu estava falando de Maria, né? E eu gosto muito desse texto, né, que está em Efésios 4, 11 a 13, porque diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, como é que eu vejo Deus mandando pessoas para missões? Tem os apóstolos. Os apóstolos são aqueles missionários que Deus manda para implantar a igreja, para desbravar uma região. Ele chega em uma cidade, ele chega em uma região onde não tem igrejas ou tem poucas igrejas e ele vai ali para desbravar aquele lugar. Então essas pessoas são apóstolos, são enviados com uma missão específica. Tem os profetas, muitas vezes isso aqui confunde as pessoas quando fala profetas, lembra logo de profecia. Mas a função do profeta, e até no Velho Testamento, a maior função deles era conclamar o povo a voltar à verdade. Assim diz o Senhor. Então, os profetas, eles tinham aquela função de chamar o povo ao arrependimento. Então, Deus pode mandar alguém para uma nação para isso. Ele é um profeta, ele vai lá, conclama a igreja para que se arrependa primeiro, para depois os ímpios possam se arrepender. Então, ele tem pessoas que Deus manda para a nação e ele tem o dom de profeta e vai ser usado nisso. Tem missionários evangelistas, é aquele que
traz pessoas a Cristo. Então, tem missionários, e uma boa parte dos missionários, eles têm esse dom de evangelista, é aquela pessoa que sabe falar do evangelho, ele sabe se relacionar com as pessoas e ele sabe levar aquelas pessoas a tomar uma decisão por Cristo. E tem os pastores, tem missionários que são pastores, porque tem países, como acontece aqui em Portugal e muitos países da Europa, que missionários são enviados para tomar conta de uma igreja local. E assim ele treina aquelas pessoas daquela igreja local para depois que, quando ele for embora, ter uma liderança local. Então, tem missionários que são enviados e a função deles é ser pastores de igreja. E tem os mestres, como eu já tinha dito e citado, é aquelas pessoas que são enviadas para uma nação também. Isso também acontece nos missionários locais e nacionais também. Eles são enviados para treinar pessoas, para ensinar pessoas, para que aquelas pessoas multipliquem-se em outras pessoas. Então, tem missionários que são também específicos de uma faixa etária. Tem missionários que sabem trabalhar com crianças, tem missionários que sabem trabalhar com jovens, outros com terceira idade ou com adultos. Tem missionários que sabem trabalhar com mulheres, com presidiários, com ações sociais. Então, Deus dá o dom a essa pessoa, chama essa pessoa, seja na sua localidade, seja na sua nação, né, a nível nacional, ou a nível transcultural. E elas serão usadas para a glória de Deus, para a propagação do reino de Deus. Seguindo em frente, normalmente tem dois textos que nós usamos mais como missões. É o texto que está em Mateus 28 e o Marcos 16. É um texto que, quando falamos de missões, são os mais usados. Em Mateus 28, 18 a 20, diz: E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nesse texto, é muito importante saber que, para fazer missões, para cumprir a missão, para evangelizar, para ensinar, nós temos que saber qual é a nossa missão. Nossa missão não é trazer pessoas à igreja. A nossa missão não é fazer membros de igreja, porque, apesar das dificuldades, isso é mais fácil. A nossa missão vai muito além disso. A nossa missão é ir e ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas. E é interessante isso. Quando nós falamos em ir e ensinar, o ensino leva tempo. O ensino não é só nós irmos pregarmos quem quer Jesus, agora amém, você agora é crente, salvo pela graça de Deus, fica aí meu irmão, venha todo culto. Não, nós somos chamados a ensinar. Ensinar é algo pessoal, porque cada pessoa tem uma dificuldade. As pessoas não são iguais e quando vêm a Cristo tem dificuldades diferentes, tem pecados diferentes, tem fraquezas diferentes. Então esse ensinar, esse discipulado é algo pessoal, é algo personalizado. Se a pessoa aceita Jesus e começa só a ir para a igreja, o que vai acontecer? Na maioria dos casos é a pessoa entender as coisas do jeito que ela quer, dentro do filtro de coisas que ela pensa. Mas quando você tem o treinamento personalizado de conversar com ela, de ajudar, de corrigir, de chamar a atenção, que isso quer ensinar. De falar uma, duas, 10 vezes, 20 vezes, não é falar uma vez só. Como é que nós ensinamos nossos filhos a escovar o dente? Será que a gente, quando ele está com 1 ano de idade, nós falamos assim,
Vai escovar os dentes, aí acabou, não fala mais nunca. Tem vezes que a gente tem que falar com o nosso filho até quando ele tem 20 anos de idade, sei lá. Por quê? Porque ele não faz normal, talvez. Então, o ensino é personalizado. Jesus disse: vai e ensine. Ok. Ensinar o quê? Então, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus nos mandou ensinar certas coisas. Interessante que quando nós vemos o treinamento que Jesus deu aos seus discípulos, estava todo o tempo fazendo com que os discípulos aprendessem a amar, que é a base do evangelho. Se a pessoa não sabe amar, ele não tem nem a base, a casa vai cair. Então, Jesus estava no treinamento ensinando os discípulos o que é o amor, e Jesus disse, né, o resumo da lei é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar. Jesus ensinou seus discípulos a dependência de Deus. Jesus ensinou seus discípulos a ter fé. Jesus ensinou aos seus discípulos que iria sofrer. O sofrimento faz parte do ensinamento. Jesus ensinou seus discípulos a ser mansos. E Jesus ensinou seus discípulos a ser humildes. Na verdade, Jesus ensinou muita coisa. Mas, em resumo, ele ensinou, e nós temos que aprender com Jesus e ensinar todas essas coisas. Não ensinar só o crente e a pessoa que aceitou Jesus e a igreja, estar no culto, né? Contribuir, cantar, isso tudo é bom. Mas temos que ensinar a amar, ensinar a ter dependência de Deus, a ter fé, a sofrer, a ser manso, a ser humilde, a se dedicar às coisas de Deus, a colocar as coisas de Deus no lugar certo, em primeiro lugar, o reino. Então, essas coisas nós temos que ensinar. Então, o nosso trabalho vai muito além de trazer pessoas a uma igreja, a uma denominação, a um culto. Nós queremos ver pessoas transformadas pela graça de Deus. Né? E quando nós vemos lá e nós lemos, nós vimos que Deus deu uns, né, para apóstolo e tal, para o aperfeiçoamento dos santos. Essas pessoas são dadas para aperfeiçoar, para o crescimento, né, do corpo de Cristo. Então, nós temos que saber que temos que ensinar todas as coisas e a quem ele diz a todas as nações. Então não devo só estar satisfeito se eu estou fazendo aqui localmente ou eu tenho que estar pensando local, nacional e transcultural, né? Como filho de Deus, eu tenho que ampliar meu horizonte e pensar, ok, aqui tá bom, mas será que lá na África tá bem? Será que na Europa tá bem? Então nós temos que ensinar todas as coisas em todas as nações. E o outro texto que temos, que também é muito usado, é o de Marcos 16,15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em Marco, é interessante que a ênfase maior está nas ferramentas que Deus nos possibilitou para fazer essa missão, porque a obra, né, de pregar o Evangelho não é uma obra natural, é uma obra sobrenatural. Nós temos que fazer essa parte com o poder que nos foi confiado, o poder do Espírito Santo, e sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, Marcos, ele dá ênfase a essas ferramentas que nós temos à disposição quando estamos dispostos a pregar o Evangelho. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o meu texto favorito. O meu texto favorito é o de Apocalipse 5, 9 e 10. Eu amo esse texto. Na verdade, foi um texto que me despertou muito para missões. Que diz assim: Cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro
e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de todas as tribos e línguas e povos e nações. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, quando eu li esse texto, meus olhos se encheram de lágrimas e ficaram assim apaixonados, porque Jesus já comprou pessoas para Deus de toda, ó, comprou, já é propriedade dele, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, eu me considero um cobrador de almas. Então, eu estou anunciando o evangelho. Então, aquele que Jesus já comprou, eu tenho que anunciar: olha, Jesus já te comprou, você não sabe, mas já te comprou com o sangue dele. Então, quando eu prego para as pessoas, aquelas, e você e eu, todos nós, aquelas que Jesus comprou, vai ouvir o evangelho, porque as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dele. Então, eu gosto muito dessa passagem porque diz que ele é digno e que ele já comprou. Então, nós temos que saber que Deus já fez, né, o que tinha que fazer. E nós estamos aqui como seus participantes dessa obra, né, da pregação do Evangelho. Mas vamos agora falar um pouco sobre dificuldades no campo missionário. E aqui tem algumas dificuldades mesmo. Tem a primeira coisa que eu vi muito no campo missionário é a síndrome de Messias, eu chamo isso, que é aquele pessoa que está na sua nação e vê a dificuldade no campo e no seu coração diz: eu tenho que ir lá. E ele quer ver mesmo ir naquela nação, mas ele acha que as coisas no campo não estão funcionando porque ele não está lá, porque tudo o que está acontecendo lá, todo mundo está errado. É aquele missionário cheio de si mesmo. E não pense que é difícil não acontecer. Acontece muitos casos disso, de que missionários eles saem da sua nação, vai para outra nação e chega naquela nação, isso aqui está tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado, é eu que sei como fazer certo. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque assim, o que funciona para o Brasil talvez não funcione para Portugal, e provavelmente não funciona. O que funciona para Portugal talvez não funcione para a Croácia, e provavelmente não funcione. Porque cada lugar existe uma cultura diferente, existe um estágio do campo diferente que eu vou falar mais à frente. Então, essa síndrome de Messias, de que eu vou lá e vou ganhar todo mundo para Jesus, só vai trazer frustração. E eu quero dizer que o campo não precisa de Messias, nós já temos o Messias. O Messias é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. Então, nós não precisamos de Messias, precisamos de cooperadores do Evangelho. Então, essa síndrome de Messias que alguns missionários têm, acontece muito aqui em Portugal isso. Pessoas que acham, eu vou chegar lá em Portugal é porque... E aí chega aqui, passa e se frustra, porque está com essa síndrome de Messias. Ele acha que é o Salvador. Então, se você tem isso, arranca isso do seu coração, porque vai se frustrar. Outra coisa, a dificuldade e principalmente de pessoas que são chamadas para fazer missões fora do seu local de origem, é entender o que é chamado e o tempo. Porque se nós pararmos assim para pensar, todos os lugares do mundo estão necessitados. Tem muitas pessoas que vêem uma necessidade em um país e dizem: eu quero ir para lá, porque lá está precisando. E se for só um desejo do coração, sem muita, se não for um chamado, ele vê outra necessidade em outro país, ele diz: ah, também eu quero ir para lá. Por quê? Porque se nós olharmos a necessidade, todos os lugares estão necessitando de alguma coisa. Então, como eu sei que eu fui chamado? Primeiro que Deus, quando chama alguém, ele pode usar e falar de milhões de formas diferentes. Com alguém, vai ser alguém que vai pregar na sua igreja e você vai se sentir chamado para uma nação, ou para um local, ou para uma atividade. E talvez seja
em um sonho, talvez seja em uma profecia, talvez seja milhões de formas a Deus. Deus não é limitado para só chamar de uma forma, não. Às vezes é um desejo que você vai sentir no seu coração que não passa, que te consome. Então, assim, tem várias coisas que Deus pode usar para te chamar. Mas o interessante do chamado é que Deus vai confirmar esse chamado. Ele vai confirmar esse chamado ao longo do tempo. E outra coisa que acontece muito, e muitos missionários também erram, é a questão do tempo. Às vezes Deus te chamou para ir a algum lugar, ou fazer algo, ou em uma nação, mas você também tem que saber qual é o tempo para isso. Porque se você for no tempo errado, eu creio que tudo que Deus quer que nós façamos, Ele já preparou. Deus já preparou até o sofrimento que você tem que sofrer. Então, se você vai para o tempo errado ou para o lugar errado, eu gosto muito de Jonas, né? Porque nos dá uma visão de missionário no lugar errado. Jonas é chamado para Nínive, quer ir para Tarsis, né? Agora, eu sempre imagino Jonas chegando em Tarsis e pregando o evangelho na praça. Arrependei-vos, vocês são tudo pecadores. Talvez alguém passasse e dissesse: ali está um homem de Deus. E Deus está dizendo: desobediente. O que é que eu quero dizer? Deus te chama para um lugar específico, para uma tarefa específica. Então Jonas foi chamado para Nínive, ele fugiu para Tarsis, Deus mandou um submarino, né, assim, em linguagens atuais, mandou o peixe lá, engoliu ele, transportou ele lá para o lugar certo. Por isso que eu digo que tem os missionários, que Deus tem uma baleia preparada para todo missionário desobediente. Tem uma baleiazinha já ali preparada para o missionário que quer mudar o plano de Deus, né? Eu não quero, não. Essa coisa de baleia, eu tô fora. Eu quero ir para onde Deus quer, porque eu sei que é o melhor para mim, para minha casa. Então, o chamado tem que ser para algo específico, para algo que Deus está te chamando, e o tempo também nós temos que esperar. E como eu sei o tempo de Deus? Eu oro. Eu digo: Deus, se for da tua vontade, abre a porta. Se for da tua não for da sua vontade, fecha a porta. E quando eu ver as portas se fechando, eu já sei: Deus não quer que eu vá. Eu não insisto, porque tem uns missionários que vai antes do tempo e se dá mal, porque Deus está fechando a porta, Deus está fazendo de tudo para dar sinal que não é o tempo e Ele está forçando a barra. Ele quer passar por cima de todo mundo. Por que está forçando a barra? Então, tudo tem um tempo determinado. E até para ir para o campo tem um tempo determinado. Então, tenha muito cuidado com o chamado e com o tempo. Outra dificuldade é a adaptação. Quando o missionário vai para principalmente nacionais e transculturais, ele vai ter uma dificuldade da adaptação, porque ele está sendo inserido em uma nova cultura. O missionário sai do Brasil, vai para um país. Eu vou dar um exemplo aqui de Portugal. O que acontece é um erro muito comum de que missionários brasileiros saem do Brasil, vêm para Portugal, como fala semelhante à língua portuguesa, que não é totalmente igual, mas é muito parecido. Então, o que que acontece? Eles acham que estão no Brasil, então eles começam a fazer tudo como se estivesse no Brasil e não tem resultado, por quê? Porque está inserido em uma cultura totalmente diferente da que ele está preparado, que ele estava acostumado. Então, a adaptação da cultura para entender por que esse povo pensa assim, por que eles agem dessa maneira, por que eles são assim. Então, essa fase de adaptação dos missionários é extremamente importante. Não pode ser negligenciada, nem pulada, nem queimar etapas. Por isso que uma das coisas que nossa missão faz é fazer com que os missionários eles prestem atenção na cultura, estude a cultura. Então, tem a questão da cultura e tem a questão da língua, como aconteceu quando fomos para a Croácia. Nós chegamos lá, não sabíamos nada de cultura nem de língua. Então, passamos praticamente o primeiro ano intensivo no aprendizado da cultura e da língua.
E depois passamos mais todo até sairmos de lá aprendendo ainda a língua e a cultura, porque esse trabalho não acaba, né? Então, os missionários precisam se adaptar. Então, se o missionário ele acha que já sabe tudo, ele vai para uma nação achando que já sabe tudo, esse missionário vai acontecer duas coisas. Ele vai chegar lá, vai se frustrar e vai voltar, ou ele vai ficar sendo um cabeça dura e vai perder 2, 3, 10 anos da vida dele ali naquele lugar sem aprender, porque não quer aprender. Ele acha que tem que ser assim, que o povo tem que se adaptar a ele, não ele ao povo. Então nós temos que tomar cuidado. A adaptação em missões é extremamente importante. E não tem como saber uma cultura se não morar nela. Eu posso estudar tudo sobre cultura americana, ler os melhores livros, assistir os melhores filmes. Se eu não morar lá, se eu não ficar lá, se eu não tiver inserido ali, tudo que eu vou souber dessa cultura é teoria. E pode ser, em muitos casos, tem muitos erros nessas questões, porque é a opinião de alguém que escreveu. Então, se você quer aprender uma cultura, você vai ter que viver nela. Então, isso é algo que se faz em loco, né, no campo. Outra coisa que acontece também, que é uma dificuldade no campo e acontece também com missionários, é quando o chamado se torna a profissão. O que é que eu quero falar com isso? O missionário ele tem um chamado, ele é chamado por Deus para fazer uma função específica. Aí ele vai para o campo cheio de gás, cheio de energia, vou lá, vou fazer a vontade de Deus. Aí depois, com o tempo, aquilo ali vai. Ele talvez se descuide da sua vida espiritual, talvez ele não tenha supervisão local no campo, e aí ele vai ficando mais devagar e tal, e aquilo deixa de ser a alegria da vida dele, o chamado dele, para ser só a profissão, que ele faz aquilo porque ele está recebendo para fazer aquilo. E isso é um perigo terrível. Eu já vi acontecer no campo isso, em muitos casos, e é uma coisa horrível. Então, o chamado, ele pode ser a profissão, mas não deve somente ser a profissão. Hoje em dia eu sou um missionário de tempo integral, então é o meu chamado e é a minha profissão. Eu não faço outra coisa. Mas não deve ser só a profissão, porque quando você se torna aquilo só profissão, você vai se frustrar e vai frustrar as pessoas que estão à sua volta. Outra dificuldade do campo também é relacionamentos. E aqui tem dois tipos de relacionamento. Tem um relacionamento com a base enviadora, a igreja enviadora, as pessoas que estão suportando a missão, e tem a liderança local. E um missionário amigo meu uma vez me falou que as coisas que mais tira missionário do campo não é dinheiro, mas é relacionamento. E eu não acreditei logo. Mas depois eu fui ver em loco que é verdade, que é o relacionamento que tira muitos missionários do campo. É aquela pessoa que ela começa a criar problema para a base, começa a criar dificuldades para os seus líderes locais, e aí ele se sente vítima e tá, e vou chutar o pau da barraca e volta para a sua nação. E aí e a maioria deles procura uma justificativa. Ah, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Mas na realidade é porque não perseverou em fazer, porque pode assim haver dificuldades com sua base, haver dificuldade de relacionamento com os líderes locais, mas você, com a graça de Deus, com sabedoria, com mansidão, com humildade, você vai gerindo isso para que a obra que Deus te chamou para fazer seja cumprida. Porque você não é o importante nisso. A obra que Deus te deu para fazer que é importante. Porque essa obra é para a glória dele. Então, muitas missionários saem do campo por causa dos relacionamentos.
outra questão também, como que é a questão financeira. E aqui na questão financeira é muito interessante que muitas pessoas, infelizmente, ainda pensam que missionário é miserável, né? Começa com M, mas não é verdade. Missionário é um filho de Deus, né, que foi separado e foi enviado, né? Eu estou falando de missionários transculturais para uma outra cultura, porque são esses normalmente ou missionários nacionais também que recebem ajuda. Missionário não é miserável. Missionário é um filho de Deus que precisa comer, precisa vestir, precisa se divertir, precisa cuidar da família, precisa de férias, né? Precisa ser um exemplo na sociedade, né? Então, é interessante uma vez, falando com um missionário australiano, ele falou que a cultura da Austrália, que quem sai da Austrália como missionário é como se fosse um rei, porque eles doam a sua vida por uma nação. Então nós, e eu sei que no Brasil tem muitas pessoas também, sente isso pelos missionários, né, que foram enviados, principalmente aqueles que estão longe, né, de que eles oram por eles, financiam eles, né, mandam mensagem de incentivo para eles, então, e quando tem dificuldade financeira ajudam. Então, eu sei que tem muitas pessoas, e graças a Deus isso no Brasil hoje, que tem essa mentalidade que os missionários, né, são gente, são seres humanos, são servos de Deus. Então, eles precisam de suporte financeiro para que eles não percam uma parte do seu dia ou do seu tempo só se preocupando com o que vai comer. Imagine isso, você está num lugar estrangeiro, que você não tem parentes, talvez, que às vezes você não pode trabalhar, e você está mais preocupado durante o dia no que vai comer do que no reino. Então, eu creio que nós podemos fazer muito mais ajudando financeiramente os missionários. E outra coisa que acontece são as frustrações. E essa frustração depende de vários fatores, mas uma das coisas que eu gostaria de mostrar a vocês, que foi algo que Deus me revelou no campo, é os estágios da plantação. Porque quando somos missionários, cada lugar é diferente. O Brasil é diferente. E lugares do Brasil é diferente. Por exemplo, em Salvador é de um jeito. No Rio, o Evangelho é de outro jeito. É uma outra jeito de fazer as coisas. Às vezes você vai dentro do próprio Rio, coisas que você usou como estratégia de evangelismo na capital não funcionam em certa cidade do interior, porque tem uma cultura diferente. Então, está também num estágio de plantação diferente. Então, há algo que Deus me mostrou no campo que evita muita frustração para o missionário, é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Algo que acontece no campo, às vezes, é que você chega e o campo está desse jeito que está aí na foto, cheio de pedras. Quando fomos para Dugocel, na Croácia, é uma cidade, né, quase 30 mil habitantes, e nunca tinha 800 anos a cidade, e nunca tinha havido uma igreja evangélica. Nunca. Eles não sabem o que é evangélicos. Eles só sabem o que é o catolicismo. Então, quando eu cheguei lá e nós chegamos lá com nossa família, então o campo está cheio de pedra. O que é que eu chamo essas pedras? São conceitos errôneos. Tinha gente lá que pensava tanta barbaridade sobre nós, tanta loucura que falava sobre os evangélicos, porque eles não tinham noção do que era. Então imagine que você foi enviado para plantar em um terreno desse. Você faz o quê? Começa a plantar? Não, você tem que tirar essas pedras, porque se você não tirar essas pedras, o que você plantar não vai nascer. Tem missionário que chega em campos, né, em locais específicos, ou no Brasil ou em qualquer lugar, que o campo está assim. No Brasil hoje, boa parte do Brasil que você abre uma igreja, com um ano você tem uma igreja razoável,
É porque teve um bocado de gente, missionários, que tiveram que vir 150 anos antes, ou 180 anos antes, para tirar pedra, para quebrar com dinamite essas pedras aí, para morrerem ao fazerem isso, e não viram o resultado dos seus trabalhos. Aí vem agora alguém, abre uma igreja, tem um grupo de pessoas, eu sou bom. Não, aquele lá atrás que tirou a pedra. E foi algo que Deus colocou em meu coração quando eu estava em Dugocela. Ele disse claramente: se você não fizer o que está fazendo, outro não pode vir depois. Então tem missionário que vai tirar pedra, vai quebrar com dinamite, com tudo, e não vai ver muito fruto. E nós temos que entender que não é só salvação de vida, é preparar o terreno também. Porque se você não preparar o terreno, aquelas outras pessoas que vão vir depois de vocês não vão achar o terreno pronto. Então, dependendo do lugar que o missionário vá, tem que tirar pedra. Não vai ter resultado. Não vai ser resultado visível. Eu lembro que lá na Croácia teve um pastor que foi para uma ilha com 6 meses, uma igrejinha que tinha talvez 3, 4 pessoas foram para 30. E aí foi um caso de sucesso, né? Como é que em 6 meses a igreja explode assim? E nós estávamos em uma conferência que nós organizamos e eu perguntei a ele, ele disse assim: Manuel, outra pessoa que foi antes de mim passou lá 15 anos plantando. Eu não fiz nada de diferente que ele estava fazendo, mas chegou o tempo. Imagine, aquilo ali foi lindo, que em poucas vezes na minha vida eu vi uma pessoa reconhecer o trabalho do antecessor. Né? Saber que talvez você, como missionário, missionária, seja enviado para um lugar para quebrar, arrancar pedra, e não é fácil. Passar 10, 15 anos. Eu estava na Hungria um dia e Deus me revelou isso na Hungria, esse tipo de terreno. Que tinha um missionário que tinha dado 30 anos da vida dele e estava frustrado. E lá eu falei isso para ele, que ele estava preparando o terreno para a plantação. Então, o primeiro estágio é tirar a pedra, que são conceitos errôneos, a falta de possibilidade de plantação em muitos casos. É um trabalho difícil. Tem, às vezes, um campo que você chega que é mato. São conceitos, mas não são muito difíceis de ser quebrados, são tradições, mas são fáceis relativamente de ser quebrado. Então, você vai ter que capinar, você vai ter que tirar esses conceitos, você vai ter que influenciar para que você possa preparar o terreno. Né? Então, são conceitos mais simples, é mais fácil limpar um terreno desse do que aquele cheio de pedra lá. Ok? E mesmo com um terreno é, capinado, né, sem mato, você ainda tem que arar a terra, você tem que fazer a vala, né? Você vai ter que trabalhar a terra com relacionamentos, com estratégias, com tudo. Você tem que arar, preparar o terreno. Né? E por fim, existe a plantação e tem que plantar e regar. E nós sabemos, né? E Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que é importante, que deu o crescimento. Então, talvez você esteja em uma área em missões, ou locais, ou nacionais, ou transculturais, que alguém já fez todas essas etapas anteriores e você só chega e planta e rega. E Deus dá o crescimento e você está dizendo, é porque eu falo diferente, é porque eu sou diferente. Não, é porque alguém já fez o trabalho anteriormente. Porque quando alguém aceita Jesus, né, e é por isso que eu não gosto disso. Eu preguei, 5 almas aceitou Jesus. Eu não gosto muito disso. Fica parecendo que foi por causa de você. Aquilo ali talvez seja a última, a ponta do iceberg. Antes disso, teve gente que
falou de Jesus para aquela pessoa já ouviu o evangelho, aquela pessoa já ouviu o hino, aquela pessoa já foi de alguma forma influenciada por um cristão. Teve todo um trabalho de uma rede de pessoas usadas por Deus para às vezes chegar naquele dia na igreja, você pregou e ela aceitou Jesus. Não foi por causa de você, não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Ok? Porque quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo está trabalhando na vida dela há um bocado de tempo. Não, não é por causa da gente, não. Ok? E depois que eu falei tudo isso de pregação do Evangelho, eu sempre, quando eu falo sobre pregação de Evangelho ou de plantação de igreja, sempre tem uma palavra na minha mente. Sempre. Tem uma palavra que é o que Jesus falou aos fariseus, né? Que é um cuidado que as pessoas têm que fazer, porque eu vejo isso acontecer e não é pouco. Irmãos, não é só para abrir uma igreja. Nós temos que abrir igrejas que preguem o Evangelho, que ensinem essas pessoas tudo o que Jesus ensinou. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos fazendo a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo. E Jesus falou sobre isso. Ele disse em Mateus 23,15: Ai de vós, escribas e fariseus, e ainda diz hipócritas. Olha, isso aí é falso. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está dizendo, você faz um trabalho terrível, você vai por mar, por terra, e depois você faz uma pessoa convertida ao judaísmo e você o torna 2 vezes mais difícil de entender e ter relacionamento com Deus. De realmente ter uma comunhão com Deus. Você faz todo esse trabalho para tornar a pregação do Evangelho mais difícil. E, infelizmente, tem igrejas que fazem isso. Tem plantadores de igreja que pregam o Evangelho que não é o Evangelho, que não ensina tudo, que torna as pessoas religiosas. E tornando essas pessoas religiosas, elas acham que já têm a salvação, mesmo não tendo comunhão com Deus. Então, não é só importante sair e pregar, tem que saber o que vai pregar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque não é só abrir igreja. Uma vez no Brasil, a gente estávamos implantando uma igreja em uma localidade que tinha muitas igrejas. E um dia eu saí visitando, e passando, e eu vi aquelas igrejas. E eu falava com os membros, alguns membros daquela igreja, e via os ensinamentos que aquelas pessoas tinham, o tipo de cristianismo que eles seguiam. E aquilo me trouxe terror. Eu digo, tantas igrejas, mas será que eles estão pregando o evangelho? Ou estão fazendo crentes que não são cristãos muitas vezes? Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Crente é quem crê em alguma coisa. Cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo, que a palavra de Deus é importante e essencial. Ele se molda a palavra, ele não usa a palavra para os outros, ele usa para a sua própria vida. E nós temos que ter cuidado como servos de Deus para não tornar as pessoas religiosas, mas levar as pessoas a terem uma verdadeira comunhão com Deus. E por fim, você é um missionário, meu irmão, minha irmã. E interessante que Jesus, em João 15,16, diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Aqui tem uma coisa muito interessante. Aí Jesus nos escolheu, você é um filho de Deus amado, nomeou, isso quer dizer, ele te chamou pelo seu nome, te colocou em destaque para que você vá e dê frutos. E não qualquer fruto. E que esse fruto seja um fruto que permaneça. E aí diz a finalidade, para que, a fim de que tudo quanto em meu nome perdizes ao Pai, aí você tem
essa promessa, você vai pedir, claro que você não vai pedir qualquer coisa, porque aqui está envolvido nessa ir e dar frutos. Aí você vai pedir coisas e bens e coisas para, eu falo coisas, não é coisas materiais não, só não. Pedir bênçãos, pedir intervenções, pedir recursos, e Deus vai dar, para que você vá e dê frutos. Ok? Então você é um missionário. Você deve ser um missionário, porque se você não for um missionário, você é um campo missionário. Como é que você pode participar? Todos nós, como missionários, seja locais, nacionais, transculturais, nós temos essas. Eram três, agora é quatro. Estava descobrindo, quando eu estava pesquisando, que são quatro agora. É, tem, você tem que orar, porque você não pode fazer nada sem comunhão com o Pai. Estar com Ele, ouvir os ensinamentos dele, as orientações, sendo guiados por Ele. E agora tem uma forma fácil, compartilhar. Como nós estamos fazendo aqui uma live, você pode fazer live, você pode compartilhar uma live de alguém. Olha, se você gostou, compartilha essa aí. Mas nós temos também, aí não custa nada, você compartilhar com seus amigos, né? Algo que venha edificar. Nesse tempo de crise, de caos que estamos vivendo, irmãos, compartilhe algo que traga esperança às pessoas. Não morte, não conspirações. Larga disso. Compartilhe Cristo. Que Ele é a solução. Ele já disse, tem 2000 anos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso quer dizer que Jesus já tem a solução para aliviar o povo. Então compartilhe bênção. Então você tem essa forma também de fazer missões. Você pode ir localmente, sendo usado por Deus localmente e também nacionalmente. Se envolva com missões nacionais, se envolva com missões de outras culturas, porque Jesus diz: vá por todo mundo, não é só fique ali pertinho. Vá por todo mundo, se envolva, esteja envolvido. E eu vou dizer, ó, tem muitas pessoas que nos apoiaram na Croácia, nos apoiam aqui em Portugal. E interessante é isso, que sempre na minha mente tem essa visão assim, de que lá no céu tem gente que está me vendo aqui que talvez eu não veja mais. Mas lá no céu, quando a gente se encontrar, vai ter gente lá da Croácia ou aqui de Portugal que vai ir para você, que ora, que você contribui, que você compartilha e vai dizer: olha, eu estou aqui por causa de você. Entendeu? Então eu sempre tenho isso na minha mente. Quando nós se envolvemos com missões, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Então, se Deus te chamar, e Deus está te chamando, viu? Para ser uma bênção na sua localidade, para ser uma bênção nacional e para ser uma bênção em outras culturas. E contribua. Né? Às vezes eu sei que tem pessoas que ficam assim: ah, mas eu vou contribuir com o missionário está lá e eu estou aqui. Sim, estamos em uma terra diferente, né? Contribua com missões. Você não está contribuindo com um missionário só, você está contribuindo para a glória do seu Deus. É isso que é mais importante, não é para o missionário, é para a glória do teu Deus. Por isso que muitas pessoas, até que contribuem comigo, vê que elas contribuem, eu digo: ah, Deus abençoe. Mas eu não, porque eu sei que é Deus, eles estão investindo na obra de Deus, não é em Emanuel, na família santa. Né? Ele está investindo na obra de Deus, na glória de Deus, no reino de Deus. Quando você ora, diz o quê? Venha o teu reino. Como vai vir o seu reino se você não investir no reino dele? Deus sabe quanto você está interessado no reino, quanto você contribui com esse reino.
quanto você investe também. Então contribua, ore, compartilhe, vá e contribua para o reino de Deus. E agora, por fim, né, temos perguntas. Eu falei já um bocado. E tem uns irmãos aqui. Tem o nosso irmão Brito, né? Brito é dos missionários da bola. Gente boa, teve com um bocado de missionários lá na Croácia, na Hungria, muitos missionários também na Ucrânia. Então, que Deus abençoe. Agora eu estou aqui. Será que alguém tem alguma pergunta sobre missões depois que eu falei tudo, um bocado de coisa aí? Ixi. Ai, Brito botou aqui, tirando as pedras, essa fase está no meu coração. Aí de sempre lembro de você, meu amigo Emanuel. Pois é, tirar a pedra, meu irmão, cada um tem o seu trabalho e Deus sabe, né? Os irmãos, não fica acanhado não. Quiser fazer uma pergunta sobre missão, sobre alguma coisa que não tocamos ou não ficou claro, então estamos aqui para responder suas perguntas. Tem algumas pessoas aqui. Essa live também será colocada, né, na internet, ficará aí e você poderá depois compartilhar. Tem alguma. Tem Rafael também, o nosso jogador de futsal de Jesus, também está aí nessa live. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te use, meu irmão, e continue usando vocês. Mas cadê as perguntas? Ninguém tem pergunta, não. Ou foi muito boa ou foi muito ruim esse negócio para não ter pergunta. Mas alguém aqui tem alguma pergunta sobre missões, sobre situações? Tem, tem minha esposa também, que botou missão e ação de salvar vidas oprimidas. A irmã Vanessa colocou, tenho muito medo de ser chamada, né, pois considero estar a depender dos outros. Não. Olha, e isso é muito interessante. Quando eu fui chamado para fazer missões, né, na Croácia, que eu não podia trabalhar de jeito nenhum, não podia trabalhar, eu tinha que levar o meu sustento. Eu não tive dificuldade em acreditar que Deus podia me sustentar, porque é Deus. Então, assim, eu não tive dúvida nisso. Se ele chamou, eu sabia que ele. Jesus diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. E Jesus chamou todo mundo de ruim. Então, assim, eu não tinha dúvida nenhuma disso, né? Eu passei 7 anos na Croácia e foram 7 anos de bênção. Só para contar um caso, eu estava em um acampamento, e nesse acampamento tinha na frente da praia, uma ilha, lindo. E eu já estava ali pela graça de Deus. Alguém tinha cedido para nós irmos lá, sem pagar nada. Então eu disse, Deus, que bênção, missionário também, pode descansar. E eu tô lá, e entra um carrinho de sorvete. E nessa época, não que toda vez eu não tinha dinheiro, né? Mas nessa época eu não tinha. E entra um carrinho de sorvete. E meu filho, eu lembro, Tiago, veio para mim e disse assim, pai, eu quero um sorvete. Imagine com o pai não ter o recurso necessário para comprar um sorvete para o filho. E aquilo ali partiu meu coração. E eu orei a Deus, eu disse, Senhor, obrigado por estar aqui. É lindo, era um paraíso. Mas, Senhor, eu preciso do dinheiro do sorvete.
E eu confesso que eu cheguei a chorar. Eu disse, Deus, cadê? Eu preciso do dinheiro do sorvete. Interessante, eu só falei isso em um dia. No outro dia de manhã, é, eu estava com minha esposa perto, assim, e nós fomos, cantamos uma música, e uma alemã, que nem conhecia a gente, que estava no acampamento, veio com 50 euros, me deu e disse assim, esse aqui é o dinheiro do sorvete. Ela não disse, esse aqui é para você, ela disse assim, esse dinheiro é do sorvete. Então, assim, Deus, ele quis me mostrar que ele cuida de mim em todas as situações. Então, assim, não tenha dúvida disso, de que Deus vai cuidar de você. Não é as pessoas que cuidam de você, é Deus. É... Qual a maior dificuldade do campo? Depende de cada missionário e de cada campo. Assim, para missionários, novos missionários, a adaptação às coisas, aprender a cultura, aprender uma língua, é a coisa mais difícil inicialmente, né? Então, depende do campo e depende do missionário. Eliana, é, o missionário pode ir para o campo e pode encontrar forma de se sustentar lá, depende do campo. Tem surgido, né, muitos hoje em dia missionários bivocacionais. É aquele missionário que vai para uma nação querendo evangelizar. Ele não quer mudar para aquele país. Eles são chamados para aquele país, mas ele vai trabalhar como forma de se sustentar naquele país para poder fazer a missão. Então isso tem crescido muito na Europa. Então, assim, tem sim, mas depende do país, porque tem países que você vai que não pode trabalhar. Por exemplo, a Croácia, eu não podia trabalhar de outra coisa. Na Croácia tem cotas de trabalhadores estrangeiros, e quando chega aquela cota, você não pode fazer nada. Então, assim, durante 7 anos na Croácia, por exemplo, eu era proibido plenamente. Então, se não viesse, né, do Brasil ou de outro lugar, de Portugal, da Inglaterra, de qualquer outro lugar, eu não conseguia me sustentar. Então, depende do lugar. Deixa eu ver aqui. Pastor Oswaldo também, um abraço, Pastor Oswaldo. Tem mais a Felipe também, nosso jovem Felipe lá, tá saudade também, né? Valdeir, Valdenissa, André. Tem também a irmã Daiane, já fiz muitas missões. Cadê? Como é? Ah, como é que eu faço missão com minha família? Fala com o esposo, com os filhos. Como eu disse, tem missões locais, nacionais e transculturais. Talvez você vá numa viagem missionária, passe uma semana, 15 dias, fazendo missões em algum lugar. Ir ao campo é muito impactante. Ninguém que ia lá na Croácia, a gente tinha umas viagens missionárias na Croácia, ninguém que ia voltava igual. Então é muito bom de estar no campo. Qual foi a experiência mais profunda que eu tive no campo missionário? Ah, muitas, muitas. É, eu vou contar uma. Uma. Nós fizemos um programa de rádio na Croácia, e esse programa de rádio nós começamos com. E eu não sabia nem falar croata, mas Deus colocou em meu coração que eu tinha que ter um programa de rádio. Todo mundo me chamou de doido, né? Uma coisa importante. Se você for seguir o que Deus quer, muita gente vai te chamar de doido também. Então esteja preparado. E chamaram Jesus de príncipe de demônio, imagina. Então, Deus colocou no meu coração ter uma rádio em croata e tal. E nós conseguimos, para a glória de Deus, e essa rádio está lá, o programa está lá até hoje. Já tem mais de 5 anos esse programa funcionando e tem muitos ouvintes na Croácia.
Mas quando começamos, o povo croata, muitas vezes, eles têm muita dificuldade de reagir na rádio, é diferente do Brasil. No Brasil, nós ligamos para a rádio para ficar conversando, o povo croata é mais reservado nisso, né? Então, eu estava muito frustrado há algum tempo, porque tinha gente, eu sabia que a audiência era grande, tinha mais de 40 mil ouvintes, mas não tinha muito retorno. Só quando nós oferecíamos uma Bíblia, um livro, alguma coisa que as pessoas ligavam, mas fora isso as pessoas não ligavam para fazer pergunta, para interagir. E eu decidi no meu coração, quando o programa já tinha talvez 3 anos, eu disse assim: acho que eu vou parar com isso, porque nós não estamos vendo o resultado. E neste dia, lembro como hoje que eu estava limpando um carro, lavando o carro do lado de fora, eu disse: eu vou parar com esse programa. Porque tinha um custo alto esse programa. Claro que o dinheiro era de Deus, né? Que Deus mandava. Mas eu estava, por quê? E uma senhora me liga neste dia que eu decidi parar com o programa. Uma senhora me liga e diz: é você que é Manuel? Eu digo: sim. E ela diz: olha, eu quero dizer que eu ouço o seu programa todo dia, uma croata. E não pare. Eu digo: o quê? Ela, não, não, não é para parar, não. Esse programa é uma benção, eu ouço todo dia, viu? Eu já estou até indo na tal igreja assim, assim, assim. Mas não pare. E a mulher não parava de repetir isso. Não pare, não pare, não pare. E eu disse: a senhora é crente? A senhora congrega? Não, eu estou indo na igreja, não sou cristão ainda não. Imagine, Deus manda, toca no coração de uma pessoa para achar meu número pela rádio, para ligar para mim no exato momento que eu tinha decidido parar com o programa. Então, assim, Deus é assim, ele endireita os nossos caminhos, então ele intervém. Então, assim, situações como essa a gente tem milhares, né? Então, assim, é gostoso, eu gosto disso, né? Quando Deus se manifesta. Quando ela vem e diz assim: eu estou aqui, só para você não desconfiar que eu não estou com você. É a manifestação de Deus, né? Sobrenatural. Então, assim, é maravilhoso, né? Servir Jesus é uma aventura, por isso que eu gosto. Eu nunca fui muito aventureiro, não, só depois que eu encontrei Jesus. Aí eu me tornei mais aventureiro, né? Ok? Qual o nome da rádio? Eu quero escutar. É transmitida em toda a Croácia? A Marília. É transmitida, é a rádio, hoje é Zabavna Rádio. Ela, antiga Rádio Marte, se você procurar na internet, irmã Marília, Rádio Marte. E temos programas lá às quartas e às sextas, 8 da noite. Pelo menos quando eu saí da Croácia era esse horário. Mas provavelmente é, porque ainda eu recebo as comunicações e tudo. Então é só. E temos o site, né? O nome do programa é Bíblia Izvojivota, que significa Bíblia Fonte da Vida. Então é só entrar lá e no Facebook e botar Bíblia Isvojivota, que vai ter todas as pregações lá na rádio. Talvez você encontre algumas minhas também lá. Deixa eu ver aqui. O Alex, meu chefe, assim dizendo, é, ele botou assim: olá, Manuel, fale sobre o valor da sua igreja em confirmar a pessoa deve ir à missão. Ah, boa colocação. Minha igreja me apoia no Brasil, né? Até um abraço aí todos da igreja aí a igreja do Campo de Paripe, Assembleia de Deus do Campo de Paripe, que me apoia, meu pastor me apoia e a igreja toda. Estou com saudade de vocês, né? Vocês sabem que eu amo vocês. E eu sei que vocês nos amam também e ora por nós. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil da última vez e vi as irmãs do Circo de Oração, né, as mulheres de oração lá, e eu cheguei na porta e elas estavam orando por nós. Então, eu sei que a igreja está contribuindo, orando. Então, assim, a igreja é muito importante. A minha igreja foi a primeira. Quando eu tive o sonho para ir para a Croácia, que eu falei com o meu pastor, ele disse: você vai, você vai. E ele nos apoiou desde o início. Então, é um parceiro, né? Então, é muito importante que a igreja apoie.
que segure a corda. Ah, também fale um pouco sobre a MCE. A ICM, a MCE é o braço da ICM, que é Missão Cristã Europeia. É uma missão que tem mais de 100 anos, que é focada em evangelismo na Europa. Então, no Brasil, ela é presidida pelo pastor Alessi e tem uma equipe para receber os missionários, preparar os missionários para enviar aos campos da Europa, né? Portugal, Espanha, e toda a Europa. E a MCE é muito importante como agência enviadora, e como também tem outras agências enviadoras também, mas nós pertencemos à MCE e ICM, né, aqui na Europa. E o Alex, que fez a pergunta sobre a importância da igreja confirmar o chamado da pessoa, ele é o nosso líder aqui na Europa. Minha mãe também, Deus abençoe todos os irmãos. Minha mãe também é missionária, né? Então temos uma família missionária e minha mãe é missionária também aqui na Europa há muitos anos. Então, irmãos, vamos orar. Agradeço a todos vocês por estar assistindo essa live. Obrigado pela participação. E a Ana está mandando um beijinho para minha mãe. Então, assim, obrigado por estar conosco. Se você achou interessante essa live, quiser compartilhar com seus amigos, o faça, para que eles também possam, né, ser abençoados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que falou, por essas interações que tivemos, Senhor. Que o teu nome seja glorificado através dessa live. Usa, Senhor, para que as pessoas possam ser chamadas, para que possam entender, para que possam ser encorajadas a fazer a tua vontade a cada dia. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoe-nos e use-nos para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. A paz e obrigado. E até a próxima live. Quem sabe até o final desse mês vamos ter outra live. E até o final da próxima live. Que Deus abençoe vocês. Todos vocês que estiveram aqui junto conosco. Felipe, todos vocês. E minha mãe está dizendo obrigado, Ana, minha amiga querida. Tchau, tchau. Teve uma hora que tava cheio.